Estamos de volta com o Multiverso na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta. Testando seu microfone, Ale. Testando. Deu certo. Deu certo, apertei o botão certo, então vamos lá. Bom, o assunto de agora é um simpósio sul-catarinense de integração Fé e Ciência que vai ocorrer aqui em Criciúma. Nós temos o prazer de receber aqui o biólogo, líder do Ministério da Fé e Ciência, da Abapai Church, né? O Heitor de Jesus Mota. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Heitor. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes. E é isso aí. Que simpósio interessante. Muito Conta legal. tudo pra gente. Então, a gente, lá na Aba, né? A Abapai é uma igreja que acabou crescendo muito. E ela congregou muitas pessoas. Então lá na Aba tem de tudo. Tem motoqueiro, tem gente que pesca, tem gente que corre, tem gente que anda de bicicleta. E tem uma galera da ciência. Tá. E a gente acabou se descobrindo, se conheceu lá, professor de biologia, professor de química, químico, biólogo. Tá. E a gente teve essa ideia, vamos nos juntar e montar um ministério, montar um grupo onde a gente, todos nós que somos da fé, que acreditamos que a vida foi criada, que o universo foi criado e temos evidências para isso, vamos começar a se reunir, conversar, juntar o que a gente tem e tal. Começamos a fazer. Então o ministério acabou ganhando corpo, e aí, como acadêmicos que somos, não podia ser diferente, né? Colocaram, vamos pôr um simpósio. Vamos fazer um simpósio para falar disso aí. Aí, estruturando, faz um ano que a gente tá mexendo os pauzinhos e conseguimos trazer nomes nacionais e internacionais aí pro nosso simpósio. Uau, aí. que legal. Que interessante. Pra quem não sabe, o que é um simpósio? Pra quem não é da academia? O pessoal pergunta muito, né? A diferença de congresso, simpósio, etc, né? O simpósio, ele é um congressinho. O simpósio, ele é tipo como se fosse um congresso, mas ele não é tão amplo, ele é um pouco mais restrito, os assuntos são um pouco mais limitados, então ele torna-se um simpósio, mas ele pode ter amplitude, alcançar o mesmo número de pessoas que o congresso. Mas ele tem um objetivo no final? Ele tem um objetivo, é trazer pro grande público aquelas conversas que muitas vezes são conversadas só entre os especialistas. E gerar essa reflexão da discussão. Para as pessoas perceber que, na verdade, geralmente pensa-se o seguinte, olha, o pessoal que é da fé, Não acredita na ciência. cientificamente são ignorantes. Não é verdade. A gente publica coisas, a gente tem bastante conhecimento. Mas, eu vou falar pra vocês que fé e ciência... Bom, pra quem nunca leu nada sobre isso, e eu tenho várias referências sobre leitura sobre isso, e eu indico os filmes do Dan Brown, né? Os livros do Dan Brown, né? Que bota lá a fé e a ciência sempre em voga, né? Com o nosso querido professor... agora eu esqueci. Robert Landon. Robert Landon, aí. Só o pessoal conseguiu visualizar a briga entre fé e ciência. Ela é histórica. E ela é ainda. Ela não é algo do... Não foi. Sempre foi discussão. Né? E assim, vocês fazerem um tipo de conversa, de simpósio, né, sobre isso, usando elementos, evidências, é muito legal. É bem interessante, é bem interessante. Na verdade, essa briga não existia tanto há 200, 300 anos atrás. A fé e a ciência era normal. Uma pessoa ser da ciência e ela ter a fé dela. Até porque são coisas paralelas, mas separadas. Elas não são do mesmo campo, assim, né? A partir do século XIX, com o positivismo do Augusto Comte, que é um filósofo do positivismo, é o pai dessa linha filosófica chamada positivismo, que se declarou, e isso se espalhou igual rastro de pólvora, que tudo é explicado pela ciência. Aquilo que não é explicado pela ciência... Não existe. Não existe. É invalidado. E é invalidado. E dali começou. Ali que meio que... O negócio foi tão forte que virou até uma religião. De fato. A religião da ciência, que tem até um templo no Rio de Janeiro, inclusive. Sim. E os bustos que tem lá, os santos que eles adoram, na verdade não são santos, né? São cientistas. São cientistas e tal. Tem a cientologia, mas daí é outra coisa, né? Tem até um documentário no Netflix sobre isso. E é outra coisa também, né? São muitas coisas. Mas assim, as fases que a gente estuda em história tem a ver com isso também, fé e ciência. Sim, Sempre teve, a era né? das trevas, o iluminismo. É verdade. Né? A gente vê que tá sempre a questão ciência e fé juntas. Exatamente. Olha que interessante essa questão, né? Isso é uma coisa que a gente discute lá, por exemplo. O que a gente chama de Era das Trevas foi um dos períodos que mais teve ciência na história. Ciência de verdade. Por exemplo, os calculadores de Mentor College, que eram cientistas que eram lá da Inglaterra, eles produziram muita coisa científica nesse período. E aí, quando chegou o iluminismo, que a gente chama de iluminismo, que começou ali com a Renascença, muita coisa não científica floresceu também. Porque como a igreja perdeu um pouco de poder naquele período ali, a galera das religiões pagãs começaram com muita curandeirismo,
revestido de ciência que na verdade não era. Sim. Mas a história conta pra nós uma outra versão. Por isso que é legal participar e a gente tá aqui discutindo, levantando debate, até porque eu nem estudei. Eu sempre gostei muito de história e li muito, sabe, Heitor? Mas tá me vindo agora na cabeça, assim. É que a Igreja Católica, por exemplo, ela. Principalmente essa história que a gente estudava na escola, ela tinha muito. Ditava muito, né? Sim. A própria Era das Trevas foi algo que a ciência cresceu, como você falou, mas a igreja perdeu. Então, sim. tu É um vê equilíbrio. esses contrapontos. É um equilíbrio, né? Mas assim, a gente para pra pensar, as maiores universidades do mundo são igrejas. Sim. Harvard, Oxford, a primeira que surgiu de verdade, que foi a Universidade de Bolonha, era um monastério. Então, a igreja ajudou muito, na verdade. Eu não sou católico, Sim. mas a verdade tem que ser dita. Sim. A igreja ajudou muito, né? Como também atrapalhou. Sim, Então tem toda uma história que precisa ser vista de forma correta. Sim. E não influenciada muitas vezes por militância. Exatamente, mas a questão de denominação religiosa não tá muito legal a gente ver que vocês da ABA, né, estão conseguindo juntar essa tribo e fazer com que as pessoas, né, entendam, participem, reflitam. Quem é que vai vir participar desse simpósio? Então, nós vamos ter 4 palestras, né, em 2 momentos. Então, o momento da tarde vai ser a Emanuela Borges, que é uma advogada, e ela fala sobre o design inteligente. Pois é, te perguntar o que é o design inteligente nesse contexto, né? O design inteligente é uma teoria de verdade. Então, se você botar no Google, vai estar como pseudociência, não é verdade. Cientificamente falando, não é verdade. Ela é uma teoria. Então, ela tem o direito de ser uma teoria. Por mais que exista uma militância contra. É uma teoria que ela aborda que a vida e o universo não surgiu do nada aleatoriamente. Mas surgiu através de um designer, de um projetista. E aí existe evidências para isso. Tá. É uma teoria, ela é completa, ela é grande. Gostei disso, tinha ouvido falar desse tema. E daí o design inteligente já vem desde o século XVI, XVII, com aqueles que a Igreja Católica chama de Santo Anselmo e o Santo Boésio, né, que são filósofos, na verdade, e eles já começaram a falar sobre a ideia de que existia evidências de que a vida foi projetada, etc, etc. Mas só ganhou corpo mesmo no século XX. Século XX que ganhou corpo como uma teoria de fato fundamentada, tanto que tem até inclusive uma treta entre os correligionários dessa ideia e o governo americano, para ser falada nas escolas americanas. Tá. Como lá é por estado, tem estado que aprovou, tem estado que não. E a Emanuela é uma grande estudiosa desse tema. A Emanuela vai contar tudo isso, e como ela é advogada também, o TCC dela foi em cima de será que as escolas podem falar da design inteligente? Porque tu pode falar de ciência, mas tu não pode... E como vocês da ABA, tu como um representante, né, do ministério, como é que você vê isso? Então, é que nós da igreja, nós cremos no que está no relato do Gênesis, que é o criacionismo. Você pode ser criacionista e pode também acreditar no design inteligente. São coisas que também se complementam. São muito parecidas, mas não são exatamente a mesma coisa. Mas elas não se complementam. Elas se complementam, sim. É que o criacionismo fala exatamente que a vida foi criada pelo Deus da Bíblia, de Abraão, Isaac e Jacó. Deus seria o projetista. Isso, então. É porque, por exemplo, um budista poderia ser design inteligente. Sim. Tá. De repente pode vir um índio aqui e falar assim, o Tupã, o Tupã é o designer. Tá. Para nós é o Deus da Bíblia. Tá. Então elas se complementam, legal. E a Emanuela vai falar disso aí. Sim. Depois vai ter o Thiago Moretti, que vai falar sobre a evolução do homem, que também ele vai falar à luz do Gênesis, mas ele é um biólogo evolucionista. Pois é, o tema dele é interessante, que é uma história mal contada. É porque de repente alguém vai dizer assim, Darwin foi mal contado. De repente alguém vai falar assim, mas o cara vai vir falar, como assim a história foi mal contada? Quem é esse cara? Ele é só um professor universitário de evolução. Então ele sabe exatamente do que ele tá falando. Mas daí vocês fazem... Não, mas eu quero entrar mais a fundo. Vocês fazem esse debate e o Adão e Eva nessa história. Exatamente, Não, então, existe a ideia, existe a discussão teológica do que é literal e do que é literalidade. Então, por exemplo, se eu falar assim pra você, o papai e a mamãe, o papai pegou uma sementinha e plantou na mamãe. Porque tu não pode falar a história total pra criança. Então tu tá tendo literalidade, não tá sendo literal. Porque tu não pode falar aquilo pra... Então, quando Deus apareceu pra Moisés, ele não podia ser literal, porque Moisés não sabia de absolutamente nada. Como é que você vai falar de biologia pra 5.000 anos atrás? Então ele teve literalidade nesse caso, ele contou uma história pra Moisés que a gente acredita que é verdadeira,
mas com uma roupagem para que ele pudesse entender para aquele momento lá. Então é isso. É nesse contexto, assim, Sim, né? Isso legal. é muita teologia, tá? Não é uma coisa que eu criei. Sim. Durante décadas e séculos, os teólogos vêm evoluindo essas ideias. Sim. Aí nós temos o Michelson Borges, que ele vai falar sobre fé e ciência. Exatamente. O Michelson Borges é um jornalista, teólogo, e ele tem muitos livros. Ele é editor de revista também, a revista Vida e Saúde, por exemplo. É ele, a Casa Publicadora Brasileira, ele é o editor-chefe também. Legal. E ele fala muito disso. Ele fala muito dessa questão sobre a parte teológica mesmo, a parte filosófica da ideia de que existe um designer. Ele é adventista, e os livros que ele publica tá nas bibliotecas das escolas adventistas do mundo inteiro. Não é só a nível de Brasil, é no mundo inteiro. Então ele é um cara que tem uma moral muito forte nessa parte. Sim. E olha que os adventistas são bem criteriosos com relação àquilo que eles colocam nas bibliotecas deles, né? E por final, O Marcos Eberlin. O Marcos Eberlin, Que é o- também fé e ciência. que é o mais famoso de todos eles, né? Ah, é? O Marcos Eberlin é só hoje o maior cientista brasileiro. Não existe nenhum cientista. Existe um índice, que é o índice H, que é uma razão que mede o tanto que a pessoa publica nas revistas científicas e o tanto que ele é citado. Porque tu pode publicar muito e não ser citado por ninguém. Ou seja, Sim. tu tá publicando bobice. Você não tem relevância. Não tem relevância. Agora, tu pode publicar só duas de publicações nas revistas e todo mundo te citar. É porque o que tu publica tem relevância. Tem relevância. E isso é medido pelo índice H. Ele é o mais citado. Ele é o maior do Brasil. Ai, que interessante. Ele é o maior do E a Brasil. Também pesquisa fala sobre dele, ele é fé e de ciência. qual área? Ele também é da fé e ciência, mas ele é mais cientista do que teólogo, né? Ah, legal. Aí vocês fizeram o contraponto. A fé E a ciência. e a ciência. O Michel é mais fé legal. e ele é mais ciência. Assim, E então. dentro da área da ciência, ele é de qual área, você sabe? Ele é da química. Da química. Ele é química. Ele é o quinto, Vou dar uma ele é o pesquisada. 15º maior químico do mundo hoje na atualidade. Gente, que fantástico. E Nossa. hoje, pessoal, vai ocorrer. Eu quero te chamar aqui. Eu gostei muito dessa discussão. Acho que a gente pode, inclusive, fazer debate aqui, bem legal. Mas o nosso tempo tá acabando. O simpósio já é agora, sábado. Sábado. Né, às 3 horas da tarde, onde é que vai ser? Vai ser lá na aba Pai mesmo, né? No Templo Central, porque tem lá os espaços. Então o Templo Central Que fica lá na Próspera, lá no trevo que vai pro Morro da Fumaça, à esquerda ali, já tá ali. Sim, sim. Então, onde é a aba E aberta mesmo? ao Onde é a aba público. mesmo? É aberta ao público. Aberto ao público. É só chegar. Só chegar. Expectativa de muita gente? Ateu ou não, vá lá. Não, eu gosto da aba porque ela reúne, inclusive, pessoas de outras religiões pra Exato. estar lá, Mas né? são Então é legal por fantásticos, isso. são fantásticos. Vamos lembrar o Encontro das Mulheres aí. Isso, não, foi incrível. Que, nossa, gente, mulheres de todo o país e de fora do país com a pastora maravilhosa, Exato, né? exato. A Vivi. E assim, foi incrível. Vocês realmente estão trazendo discussões muito legais. Eu acho que falar de espiritualidade, É uma de coisa prestação de boa, serviço, né? Promover o desenvolvimento espiritual da nossa região também é importante, E- assim como econômico, né? E o pensamento crítico também é muito importante. né? O Gutenberg vive, né? A imprensa sempre fazendo seu papel de divulgação. Então, Gutenberg vive. A gente tá sempre levando. E o mais legal do Gutenberg, o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia. Olha só. Foi a Bíblia, né? Foi a Bíblia. Então Tá tudo ligado. tá tudo ligado. Gente, que legal. Eu sou encantada por esse tipo de assunto, Sim. né? Aprendo bastante. Eu fiquei bem feliz em saber que vocês têm um ministério para trazer isso à tona. E eu fiquei muito curiosa em perguntar muitas coisas aqui, porque o Eliel, nosso produtor, preparou aqui, né? Vocês estudam evidências arqueológicas, os aspectos históricos. Deve ter muito. Tem. Deve sair muito bate-papo bom. Cabeça. Sim. E muita informação boa construída, né? E faz a gente Conhecimento, pensar, né? Porque a conhecimento. gente só tem um parâmetro. A hora que a gente tem dois, a gente começa a pensar, né? Vocês se Exatamente. reúnem diariamente. A rotina de vocês, A gente tem um encontro presencial mensal, tá? nas quartas-feiras. Aí tem que entrar no Instagram do Fé e Ciência para ver os dias certinho, né? Porque isso pode variar dependendo do mês. Temos um podcast na Rádio Digital da ABA. E aí o simpósio agora que entrou na agenda da igreja também. Qual é o arroba ali do. @aba Fé e Ciência. Tá, aba fé. Eu já vou começar a Aba com seguir. 2 Bs. Sim, Pra quem não aba sabe. Fé e Ciência, tá, pessoal? Dali você tem um canal pra, né, se você se interessou, procure, né? E o simpósio, então, sábado, às 3 horas da tarde, lá na sede da aba, né? Exatamente. Aberto com vários palestrantes
maravilhosos. Vai ser uma bela aula, um belo simpósio aí que com certeza pode mudar a vida de muitas pessoas. Heitor, muito obrigada, Heitor. Arrasou. E ótimo Parabéns. simpósio pra Obrigado vocês. obrigado pelo espaço, muito obrigado à rádio, muito obrigado ao meu pastor Thelmo Martinello, que possibilitou isso tudo. Oh, que legal. Muito obrigado. Valeu, gente. Ó, o Heitor Jesus Mota, ele que é líder do Ministério da Fé e Ciência da ABA e biólogo, falando desse simpósio maravilhoso que vai ocorrer sábado aqui em Criciúma. Gente, intervalinho, voltamos já já, não saia daí.